Olá, queridos companheiros, paz e luz em nossos corações neste momento. A gente quer agradecer a presença dos nossos queridos companheiros do 27º Seu, do 28º e de todos os outros que estão nos assistindo. Oi, amor. E que irão nos assistir no futuro, né? Hoje, nossa tarde está muito maravilhosa, né? A tirar pelo tema, que é deixar e vinde a mim os pequeninos, né? Que a gente sabe que é uma frase de Jesus. E hoje nós temos muitos pequeninos, muitas surpresas para vocês. Nossos coraçõezinhos assim, bem alegres, né? Além da minha princesa Alice, que está aqui, tem outras princesas para brilhantar a nossa tarde e noite de hoje. E uma que vai nos abrilhantar, né, com essa voz maravilhosa que ela tem, para harmonizarmos para a nossa prece, é a nossa querida Gisele Guimarães, uma pessoa extremamente simpática e acolhedora, com essa vozinha muito gostosa, né? Quem é do movimento espírita sabe, já conhece, e ela vai trazer para nós, então, uma música para acalmarmos os nossos corações, nos aconchegarmos assim e fazermos a nossa prece. Tá bem? Então, com vocês, com todos nós, neste momento, a nossa querida Gisele Guimarães. Ela é lá do Grêmio. Olá, pessoal. Eu sou Gisele, sou do Grêmio. Nós agora vamos cantar uma musiquinha para a prece. Vamos lá? Fecho os meus olhos, penso em Papai do céu, guia os meus passos, acalma meu coração. Entrego em suas mãos minha vida, meus segredos. Sou criança e preciso de direção. Com ele sei que posso contar. Abro meu peito e deixo a luz entrar. Até nas brincadeiras ele está a me abençoar. Com ele sei que posso contar. Abro meu peito e deixo a luz entrar. Até nas brincadeiras ele está a me abençoar. Fecho os meus olhos. Então, que agora, depois dessa voz maravilhosa que ouvimos, possamos elevar os nossos pensamentos a Deus, a Jesus, aos amigos espirituais. Senhor Deus, nosso Pai, Jesus, irmão de todos os momentos, amigos espirituais, nós agradecemos por essa bendita oportunidade de estarmos aqui em nossa tarde fraterna, para que possamos, Senhor, juntos, mesmo que distantes, Senhor, estamos juntos virtualmente, mas sentimos, Senhor, o acalento, sentimos o abraço, sentimos a presença dos nossos companheiros, dos nossos amigos, aqui pertinho de nós. Mestre Jesus, ser com todos nós, Senhor, ser também, Senhor, com aqueles que sofrem, Senhor, nas tragédias próximas ou longe de nós. Fique em nossos corações, Mestre, segure em nossas mãos, Senhor, porque sem Ti nada somos. Muito obrigado por tudo, Senhor. E como nós dissemos, que temos muitas surpresas, temos muitas coisas boas nessa tarde, uma das coisas boas de nossa tarde também é a nossa expositora da tarde de hoje, tarde e noite de hoje. É a nossa companheira Andréia. Andréia Magali para os íntimos, Andréia Mozão para os íntimos. Ela é lá do Centro Espírita Luz e Verdade, o CELV, do 27º Seu. Bem-vinda, minha querida, e a palavra é sua. Que Jesus possa continuar te abençoando. Olá, amigos, tudo bem? Que alegria imensa estar aqui hoje, nessa tarde fraterna. Porque, como o próprio nome diz, é uma tarde onde a gente se reúne fraternalmente com aqueles que nos são caros ou queridos ao nosso coração. E eu, como uma boa filha do 27º Seu, posso até ter me casado e mudado, mas o meu coração sempre volta para o meu lar. E é uma alegria imensa estar aqui com vocês hoje.
principalmente para falar de uma coisa que eu amo imensamente. Na verdade, duas: Jesus e crianças. E isso é uma alegria imensa. Então, tudo bem que Gisele estava aí, maravilhosa, e eu não tenho esse dom de cantar como Gisele, mas eu vou só um trechinho para exercer a caridade de vocês, de uma música que tem tudo a ver com o nosso estudo de hoje e que alegra o coração de todos, crianças e adultos. Jesus está passando por aqui, Jesus está passando por aqui. Quando ele passa, tudo se transforma, a tristeza vai, a alegria vem. Quando ele passa, tudo se transforma, trazendo muitas bênçãos para mim e para você também. Esta música, que é uma música simples, que é uma música cantada em diversas religiões, ela fala dessa grandiosidade do Cristo, esse amor de Jesus que Jesus traz quando ele vem pertinho de nós e que ele traz muitas alegrias. E na verdade ele traz bênçãos porque ele nos mostra o caminho a seguir. E tem uma bênção maior do que você saber que caminho seguir? E essa é a grande sacada, digamos assim. E aí hoje, para a gente conversar um pouquinho, não conversarei sozinha. Vou trazer alguns amigos para estar conversando comigo sobre Jesus. E aí, já tivemos a participação especial de Alice agora no início, lindíssima. E vamos também ter a participação de Tuane, Helena, na verdade são duas Helenas, Helena e Helena, Bernardo, Gabriele, também conhecida como Gabi, as irmãs Scarlett e Sophie, o Arthur, a Bianca e o Vitor. Todas essas pessoas irão me ajudar na nossa conversa hoje sobre Jesus. Então, você conhece Jesus? Sim. 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 Como você acha que é Jesus? Legal. Bonito. Eu adoro que ele é branquinho, pretinho. Isso aí. Ele é legal? É, muito legal. Tá bom. Interessante. O que mais? Caridade. Faz a caridade. Amor. Jesus é tudo isso? Entendi. Vamos lá. Se Jesus aparecesse do seu lado, o que você falaria com ele? Ia fazer algum pedido? Sim. O quê? Eu queria que ele tocasse minha roupa e me dá uma churaquinha. Amor, carinho, abraço. Petrópolis. Teresópolis ou Petrópolis? Petrópolis. Petrópolis. Entendi. Mais alguma coisa? Ia pedir a ele? Não? Tudo bem. De acabar com o Covid. E pedia para cuidar toda a minha família, para mim, minha avó e o Sam, que está doente. Vou pedir para Jesus que acabar o coronavírus vai embora. Vou pedir saúde, paz, para deixar a saúde aqui. Se eu fosse Jesus, eu pediria para ele que abençoasse todas essas pessoas que estão com coronavírus, toda a humanidade, o Brasil, todo o planetinha Terra. Essas crianças que estão passando por coronavírus, por doença, que tem família que está passando mal no hospital. E abençoe essas pessoas, Jesus. Queria amiga já fazer meu cachorrinho morrer. Tava com muita saudade dele. Se Jesus estivesse aqui, eu era falar para ele cuidar da natureza
toda a humanidade e protegendo todas as crianças. Obrigada, Jesus. Jesus, eu venho te falar uma coisa. Eu quero que vá embora a pandemia, porque é muito chato ficar em casa na pandemia e não faz bem para a saúde. E ela é muito malvada. Jesus, você é o mestre. Eu gosto muito de você. Jesus, eu te amo. Eu quero que você cuide dos meus irmãos. Um abraço. Tchau. Você gosta de ir às aulinhas de evangelização? Sim. Muito pouco. Muito. Então, nosso tema é deixai vir a minhas criancinhas, pois delas é o reino dos céus. Essa citação de Jesus, ela está em três livros, né? Em três apóstolos fizeram essa citação. A gente tem Mateus, Lucas e Marcos. E aí, a gente vai ler aqui uma que eu gosto bastante, que é parecida, que elas divergem apenas de umas palavrinhas, mas na verdade a essência é a mesma. Então vamos lá. Traziam-lhe criancinhas para que as tocasse, mas os discípulos responderam eles. Voltando. Traziam-lhe criancinhas para que tocasse, mas os discípulos repreenderam eles. Então falaram, não vai chegar perto de Jesus. Porque a gente tem esse hábito, né? Na verdade, pode ser um mau hábito. Quando Robson, por exemplo, chega num lugar, as pessoas querem ir para cima dele, aí tem os seguranças que não permitem que as pessoas cheguem. Brincadeiras à parte, na verdade, a gente vem de longos e longos anos achando que as crianças irão atrapalhar as atividades. E isso não era diferente na época de Jesus. Então, quando Jesus estava ali, todos queriam beber da água da fonte viva, mas eles não queriam que as crianças chegassem para não atrapalhar, porque criança acaba fazendo um pouco mais de agitação do que o normal. Mas o que seria da nossa vida sem essa agitação? Então, eles repreenderam para que as crianças não chegassem. Mas, vendo isso, Jesus indagou-se e disse-lhes, deixai vir a minhas criancinhas e não as impeçais. Se a gente parar para pensar nisso, será que a gente anda impedindo as crianças de chegar próximo a Jesus? Será que hoje a gente ainda impede as crianças de chegar perto de Jesus? Pois delas é o reino de Deus. Amém vos digo. Quem não receber o reino de Deus como uma criancinha, de modo nenhum entrará nele. E abraçando-as, as abençoava, impondo a mão sobre elas. Nossa, imagina um abraço de Jesus, que delícia que é. Então Jesus abraçando as crianças, por isso que eu gosto dessa parte, porque é uma citação que diz sobre abraçar as crianças. E quem não gosta de ser abraçado? Imagine um abraço de Jesus, que delícia que não deve ser. Mas aí a gente pensa assim, se as crianças são tão importantes, por que até hoje a gente ainda tem um pouco de dificuldade de perceber isso? E aí a gente foi fazer uma pesquisa e voltamos um pouquinho a mais para falar um pouquinho sobre o Espiritismo. E aí no Livro dos Espíritos, a questão 132, tem uma pergunta muito interessante que todo mundo conhece. Eu vou ler para vocês, vou pegar esta dica. Aliás, eu vou mostrar para vocês o que a gente usou na nossa conversa de hoje. A gente usou o Novo Testamento, que é uma tradução do Haroldo Dias Dutra. A gente usou o Livro dos Espíritos, o Evangelho. Nossa, o meu Evangelho tá bem cascadinho assim, porque eu uso ele muito, né, gente? E utilizamos a Boa Nova. Utilizamos um trechinho do livro Missionários da Luz
e um pedacinho de um texto do livro Sinal Verde. Então a gente usou alguns livros diferentes para a gente conversar sobre isso. E aí na questão 132 tem uma pergunta que Allan Kardec faz aos espíritos, que é: qual o objetivo da encarnação dos espíritos? E a resposta é: Deus lhe impôs a encarnação como fim de fazê-los chegar à perfeição. Então, para que a gente possa chegar à perfeição, precisamos reencarnar. Para uns é a expiação, para outros missão. Mas para alcançarem essa perfeição, olha, ele até grifou essas palavrinhas, hein? Tem que sofrer todas as vicissitudes da existência corporal. Nisso é que está a expiação. Então, já pensou? A gente tem que aprender tudo de novo? A andar, a ir ao banheiro, a falar, aprender a ler, a escrever, aprender matemática de novo. Isso realmente é uma expiação, gente. Os matemáticos que me perdoem. Mas aprender tudo de novo consiste na possibilidade que temos de verdadeiramente aprender. Porque a gente aprende algo quando a gente vivencia. E, na verdade, a gente aprende quando a gente vivencia mais de uma vez. Então, quando nós reencarnamos, pequeninos ainda, bem pequeninos mesmo, necessitando de todo tipo de auxílio e ajuda, passamos então a ser aprendizes novamente. E nessa vivência, aí temos a possibilidade de verdadeiramente entender aquilo que precisamos aprender. E aí sim praticar. Então vocês imaginam, a gente vivencia novamente a experiência de ser uma criança, um bebê. E um bebê extremamente frágil. Ele precisa do auxílio de um adulto. Então eu preciso do auxílio do outro para que eu possa então sobreviver. Então eu preciso do auxílio do outro para me alimentar, para me vestir, para dormir, para tomar banho. Eu preciso do auxílio do outro para todas as coisas simples que fazemos hoje que nem percebemos. Isso é um exercício constante para que a gente esqueça um pouco esse orgulho, esse egoísmo grande que temos e que exercitemos o amor, a caridade e a paciência. Todas essas situações acontecem desta forma. No livro Missionários da Luz, quem ainda não leu, sugiro que leia. No livro Missionários da Luz conta a história de alguns personagens que viveram um momento não tão interessante numa outra existência, em que uma pessoa veio a cometer o assassinato para com a outra. Então, aquela pessoa que sofreu essa agressão gravíssima, né, que é perder a vida por meio da violência de outro, aquele espírito carrega ainda em si essa dor, esse sofrimento. E aí a justiça divina, cheia de amor e bondade, traz a possibilidade de um reencontro entre essas três almas. Um desses espíritos é o Sigismundo, que muitos de nós conhecemos essa história. E ele precisa reencarnar. Mas ele está com muito medo. Ele tem medo de retornar e de que nesse movimento de retorno ele não seja bem aceito para esse espírito que agora será seu pai e que no passado, na verdade, foi a vítima que sofreu o assassinato. E aí aquela energia que vibra sobre eles acaba trazendo esse grande medo, porque nós temos medo. Será que vamos conseguir acertar? Será que vai fazer tudo certo? E esse medo também passeava na cabeça de Sigismundo no retorno ao planeta Terra, reencarnando agora como filho dessa pessoa que sofreu essa agressão. E aí, o seu mentor, o mentor conversando com o Sigismundo, ele fala uma frase que a gente grifou para trazer para a gente conversar com vocês. A frase é: ele vai conversando com o Sigismundo para que ele se acalme, para que ele se sintonize no movimento, porque o pensamento, Emmanuel fala muito sobre isso. Na verdade, tem um livro de Emmanuel que fala até sobre isso, que chama Pensamento e Vida. O nosso pensamento, ele é o grande condutor e produtor de tudo que vivenciamos. Então, a espiritualidade, através do pensamento, vai fazendo com que esse espírito se reconecte com a sua criança interior, que vá fazendo esse movimento para a reencarnação. E aí, ele vai e fala:
sintonize conosco relativamente à forma pré-infantil. Ele vai conversando com o Sigismundo. E ele fala, mentalize sua volta ao refúgio maternal da carne terrestre. Lembre-se da organização fetal. Faça-se pequenino, Sigismundo. Imagine sua necessidade de tornar a ser criança para aprender a ser homem. Tornar a ser criança para aprender a ser homem. Nessa frase, que às vezes a gente nem se toca, mas olha que grandiosidade. Eu tenho que tornar a ser criança para aprender a ser homem. Então, quando Jesus fala, deixai vir as minhas criancinhas, pois delas é o reino dos céus, e em verdade eu vos digo que aquele que não vivenciar enquanto criança, não poderá viver no reino dos céus. Era isso que Jesus queria dizer. Voltar a ser criança para aprender a ser homem. Voltar a viver as experiências de criança para que possamos viver, voltar a ser homem. E aí, nesse sentido de homem, de humanidade, né, gente? No sentido de humanidade. A gente vai pegar o capítulo 8 do Evangelho segundo o Espiritismo, que é o tema da nossa conversa, que é deixai vir as minhas criancinhas, pois delas é o reino dos céus. E no capítulo 8, na instrução dos espíritos, os espíritos comentam sobre essa questão de, na verdade, de voltar a vivenciar essa experiência de criança e nessa citação de Jesus. E aí eles dizem, profundas em sua simplicidade, essas palavras não continham um simples chamado dirigido às crianças, mas também o das almas que gravitavam nas regiões inferiores, onde o infortúnio desconhece a esperança. Jesus chamava a si a infância intelectual da criança formada, os fracos, os escravizados e os viciosos. Quantas vezes nós, quando estamos sofrendo, não nos comportamos e não vivenciamos como criança? Mas nem é no sentido bom da palavra de ser criança. Eu acho que é na parte mais dolorosa, mais, digamos assim, imatura de ser criança. Porque quando a criança não quer algo, o que ela faz? Normalmente ela fica chateada, aborrecida, faz uma pirracinha. Esse é o movimento da criança. E às vezes nós, quando adultos, já crescidos, nos comportamos da mesma forma. Só que nem combina agora, porque já estamos grandes, né? Então, assim, esse movimento de pirraça, de contrariedade, nós apresentamos diariamente. Quando a gente vivencia algo que às vezes não é tão legal e aí a gente fica chateado, se aborrece com Deus, se aborrece com Jesus, se aborrece com aqueles que estão ao nosso lado. Eu vou largar tudo, vou largar o espiritismo, porque não está dando para mim não. Será que a gente não está se comportando como uma criança? E é por isso que Jesus veio a todos nós. Ele veio para nós também. E aí a gente conversou com algumas crianças sobre alguns comportamentos sobre Jesus. E a gente fez algumas perguntas para elas. Perguntamos, e aí eu vou fazer as mesmas perguntas para vocês e eu gostaria que vocês pensassem nas respostas, de coração. Ninguém precisa ficar se julgando se pensou certo ou errado, ou se está errado ou está certo. Na verdade, eu quero fazer um exercício com vocês de pensar nas perguntas que vão ser feitas. A primeira pergunta é, você conhece Jesus? A segunda pergunta é, se você encontrasse Jesus, se Jesus aparecesse ao seu lado agora, o que você falaria com Jesus? Você pediria alguma coisa para Jesus? E a outra pergunta é, você gosta das aulinhas de evangelização? Porque a gente não pode negar que quando a gente fala deixar vir as minhas criancinhas, a gente tem uma conotação de cuidado, de responsabilidade de nós enquanto adultos, junto à condução dessas crianças, inclusive para apresentá-las a Jesus. E aí, com essas perguntas, a gente teve várias respostas muito mais inteligentes do que eu poderia imaginar. Claro, brincadeiras à parte, que as crianças são extremamente inteligentes porque nós somos espíritos imortais. Então, aquele espírito que habita aquele corpinho pequenino naquele momento pode ser um Emmanuel, um espírito muito mais avançado,
Um espírito que traz uma história, uma bagagem tão grande que a gente nem sequer pensa. Mas a gente quer focar nesse momento, na verdade, na grandiosidade das respostas pela pureza que elas tiveram. E pelo olhar maior de todos, o olhar do amor. Porque as crianças, elas têm esse olhar do amor. As crianças, elas têm um olhar da possibilidade de que tudo é possível e que tudo vai funcionar. Que às vezes a gente, enquanto adulto, titubeia, assim, a gente fica meio em dúvida, isso vai funcionar, isso não vai funcionar. E a criança não tem essa dúvida, ela simplesmente acredita. Então a gente teve diversas perguntas e diversas respostas, digo, que nos trouxeram muita alegria. E aí a gente ficou pensando, nós adultos, quais foram as respostas que a gente deu? Quando a gente perguntou, você conhece Jesus? Será que a gente respondeu? Eu acredito que de repente a gente tem respondido, Jesus é o maior, eu conheço, Jesus habita meu... A criança respondeu simplesmente sim. Porque a pergunta era lógica. Você conhece Jesus? Sim. Sim. Todas as crianças que a gente fez essa pergunta responderam sim. Ou seja, que bom. Jesus está vivenciando o universo de todas essas crianças. E isso é muito legal. No momento em que a gente está vivendo tantos super-heróis, né? Tanto anti-heróis, tantas celebridades instantâneas, você conhecer Jesus é um grande passo. Isso é muito bom. E aí, se você tivesse Jesus do seu lado, o que você falaria com ele? O que você pediria? Aí eu fiquei pensando, nós enquanto adultos, o que eu pediria para Jesus? O que eu falaria para Jesus? Eu fiquei mirabolando assim minha cabeça, um monte de coisa. E eles responderam as coisas mais interessantes que eu podia imaginar. Responderam coisas simples e coisas muito legais. E responderam coisas que trouxeram muita alegria pra gente. E principalmente, eles responderam coisas que trouxeram paz e harmonia para o nosso coração. E aí a gente fica pensando, qual o nosso papel enquanto adultos junto a essas crianças? Será que a gente está impedindo que elas cheguem até Jesus? E aí a gente vai pegar mais um trechinho desse livro, que fala assim, do Evangelho no caso, né? Queria que os homens a ele fossem com a confiança daqueles entezinhos de passos vacilantes, cujo chamamento conquistava para o coração das mulheres, que são todas mães. Submetia assim a alma à sua terna e misteriosa autoridade. Ele foi o facho que ilumina as trevas, a claridade matinal que toca a despertar. Foi iniciador do espiritismo que, a seu turno, atrairá para ele, Jesus, não as criancinhas, mas os homens de boa vontade. Está empenhada a ação viril. Já não se trata de crer instintivamente, nem de obedecer maquinalmente. É preciso que o homem siga a lei inteligente que lhe revela a sua universalidade. O que os espíritos queriam dizer aqui? Que já não está mais naquele tempo de vamos seguir Jesus. A gente segue Jesus porque a gente sente Jesus. As crianças seguem Jesus, elas querem ir até Jesus porque elas sentem essa vibração. Elas reconhecem em Jesus o sol da vida. Elas reconhecem em Jesus a capacidade imensa do amor do Pai por nós. E é nesse movimento que as crianças vão até Jesus. E é nesse movimento que as crianças falam coisas que a gente sequer imagina. Quando a gente pergunta, como você acha que é Jesus? A gente teve muitas respostas maravilhosas. E a gente teve muitas respostas que estão todas dentro desse texto, que falam sobre o amor, sobre a caridade. E Jesus não é o amor e a caridade? Jesus não é a caridade materializada, pois a caridade não é
auxiliar ao outro indistintamente, levar a quem tem fome um alimento, a quem tem sede uma bebida. E Jesus traz a nós o alimento da alma, traz a nós a água da justiça. Não a justiça do homem, mas a justiça divina. A certeza de que não estaremos sozinhos e que, na verdade, estamos sempre, sempre acompanhados. E aí, por isso tudo, as crianças trazem esse movimento até nós. E é muito legal ver isso nelas. É muito legal. Continuando aqui, João Evangelista escreve esse primeiro trecho dessa instrução dos Espíritos. E ele termina esse trecho com uma parte que a gente gosta muito, que ele fala: meus bem-amados, são chegados os tempos em que, explicados os erros, se tornarão verdades. Tornarão verdades os erros que nós cometemos e que hoje presenciamos e fazemos diferente. Por isso precisamos nascer novamente pequeninos. Por isso precisamos nascer com aqueles que ferimos ou que nos feriram, para que possamos vivenciar a verdade maior do amor. Ensinar-vos-emos o sentido exato das parábolas e vos mostraremos a forte correlação que existe entre o que foi e o que é. O que foi ontem e o que é hoje. Por que é tão importante hoje que a gente evangelize nossas crianças? Por que é tão importante hoje que falemos sobre Jesus para nossas crianças? Por que é tão importante que a gente pense, meu Deus, por que será que a gente ainda precisa fazer com que as crianças pensem, sorriam, vivenciem a vida? Porque as crianças são o futuro. Essa criança que hoje a gente está aqui vendo, conversando com a gente, dando várias histórias, exemplos e explicações que a gente amou, são o futuro da sociedade, do espiritismo. Mais importante do que do espiritismo, da sociedade. Porque, verdadeiramente, os homens de bem são aqueles que serão capazes de ver o outro como irmão. E ver o outro como irmão não significa que eles necessariamente sejam espíritas. Eles podem ser católicos, muçulmanos, umbandistas, protestantes ou evangélicos. Eles podem não ter nenhuma religião, mas poder viver e vê-los como irmão é o fundamental. Eu trabalho com crianças. E isso é uma alegria imensa para mim. E as crianças não fazem verdadeiramente distinção de nada. Ela não distingue se uma é de uma cor ou de outra, se esse é maior ou menor, se esse tem dinheiro ou não tem. Beneficiam nada. As crianças estão lá, como a gente diz, de boa. Brincam junto, brigam, mas daqui a pouco ficam de bem. Tá tudo normal entre elas. Quem complica essa situação toda são os adultos. E aí os adultos que educam as crianças dizem a elas: esse é menos porque é desta cor. Essa é menos porque é desse gênero. Esse é menos porque é desta religião. E aí a criança aprende isso. Você sabe que Allan Kardec, também conhecido como Hippolyte Léon, era um estudante de Pestalozzi. Ele foi para estudar com Pestalozzi, né? E aí se formou professor. Mas quando ele ainda era um estudante, um jovem rapaz de mais ou menos uns 12 ou 13 anos, ele já auxiliava outros jovens dentro do internato onde estudava. Então ele já fazia esse movimento, que tem tudo a ver com a filosofia de Pestalozzi, de que quem sabe um pouco mais pode auxiliar aquele que sabe um pouco menos ainda. Então esse exercício de estar ao tempo todo nos ensinando algo, é algo que muitos pedagogos e educadores já falavam. E Jesus falava isso o tempo todo.
ele falava sobre aprender nos detalhes. Jesus estava andando e vinha um pássaro, ele falava algo sobre aquele pássaro. Vinham as crianças, ele falava algo sobre as crianças. Então, assim, o tempo todo Jesus nos mostrava sobre o amor. E a gente o tempo todo ficava tentando, mas como é que ficava mirabolando milhões de perguntas, respostas, quando a resposta era simples. Respostas simples fazem grandes e grandes transformações. Só que a gente gosta de complicar, né, gente? E aí, perdão, voltando à questão das crianças, na Revista Espírita, vou ficar devendo para vocês o ano, mas na Revista Espírita tem um relato que Allan Kardec fala sobre a filha de uns amigos. Muitos de vocês já devem ter escutado essa história, que eles falam sobre a filha de alguns amigos, que eles ficavam o tempo todo querendo justificar algo que a criança estava fazendo que não era tão correto. E aí Allan Kardec, ele como um pesquisador, né, ele fez como se fosse uma pesquisa de campo naquele momento ali, vivendo com os amigos. Então ele vai relatando o quanto esse casal de amigos incentiva, na verdade, o egoísmo dessa criança. Porque ele conta um episódio em que a criança não queria se alimentar com álcool, e aí eles falam assim, se você não comer, vou dar para uma criança pobre que passou na rua. Isso tem dois movimentos, ou é uma barganha, ou é uma coação. Então, se você não comer, vou fazer isso. Se você não comer, é um castigo, né? E aí ele vai contando esse fato, e ele relata que a criança vai e num determinado momento da janta, da alimentação, ela se recusa a comer e ele fala assim, então amanhã a gente vai dar esse bolo para uma criança pobrezinha que estiver na rua. E aí passa uma criança pedinte nas ruas de Paris, e esse casal chama essa criança até em casa e obriga essa criança, filha, a entregar a essa criança o bolo. E aí essa criança entrega o bolo para essa criança mais pobre. E aí eles falam, tá vendo que lindo que você fez? Olha que legal que você fez. E aí a criança responde, se eu soubesse disso, teria comido ontem o bolo. Esse movimento dela doar o bolo não foi uma doação, foi uma coação. E aí, nas entrelinhas desse movimento, o que se fez com essa criança? Ensinou a ela que, se ela não comer antes de todo mundo, ela vai ser obrigada a dividir. E o que é isso senão um exercício do egoísmo? O que é isso senão ensinar egoisticamente de que para eu não precisar dividir, eu tenho que ter tudo para mim. Para que eu possa não precisar dividir, eu tenho que comer. Ou então, que coisa ruim, eu vou ter que pegar a minha boneca e dar para o outro. E aí a gente pensa, hoje em dia, será que a gente faz esse movimento? Será que a gente não faz assim com o filho? Se você não me obedecer, eu vou pegar esse carrinho e vou dar para a primeira criança que passar na rua. O que é isso? Se não um movimento de exercício do egoísmo e do orgulho? Se não um exercício máximo, né? De que se você não fizer isso, é uma barganha. E na verdade a vida não é feita de barganhas. A vida é feita de aprendizado. Outra coisa que é comum que a gente faz, e muitos fazem, a gente vê isso constantemente, quer tomar uma injeção? Quer ver que eu levo você no hospital para tomar uma injeção? Só que as injeções são importantes. Elas podem ser tomadas através de vacina ou de um medicamento que a criança está precisando muito. E aí naquela hora que a criança está precisando muito, ela vai tomar a injeção e aí aquilo é um conflito existencial, porque como é que pode? Eu vou ter que tomar a injeção, mas ao mesmo tempo a injeção é uma coisa ruim, porque a minha mãe falou, se você não fizer isso, vai tomar a injeção. Ou meu pai falou isso para mim. Então a gente está constantemente fazendo um exercício contrário de educação. E na verdade nós somos os responsáveis, porque essas crianças que estão aparecendo aqui pra gente, que aparecem de vez em quando trazendo uma fala sobre Jesus, essas crianças, na verdade, são o nosso futuro. São os nossos avós, bisavós, são o futuro desse planeta que eu espero muito voltar, porque eu quero voltar para esse planeta. Eu quero voltar a viver nessa terra regenerada.
Eu quero ter essa possibilidade de viver isso. Mas para que eu tenha essa possibilidade de viver isso, eu preciso educar essas crianças que estão ao meu redor. E essa educação se dá justamente nisso. E a gente já está acabando o nosso tempo. E aí, para já encaminhando para o nosso fim, por que a gente nasce criança? Por que a gente vem criança novamente? Por que deixar e virar minhas criancinhas? Por que essa necessidade? Porque a gente reaprende, novamente a gente vivencia. A gente exercita aquilo que a gente já exercitou, só que a gente acabou esquecendo. E aí, nesse movimento, a gente pega e pensa assim, quando um adulto fica aborrecido com o outro, por algum motivo, seja qual for, a gente tem dois caminhos. Ou a gente fica de mal para sempre, não quer falar. Isso aconteceu muito nesses últimos períodos por conta de divergências políticas, o que é uma pena, mas acontece. Ou a gente não quer mais falar, ou a gente simplesmente fala sem ser verdade. Então a gente... gostei, mas por dentro não gostei, detestei, odiei. E a felicidade das crianças sobre isso é o que é mais legal. Porque a criança, ela fala abertamente. Não gostei disso. E aí tem uma explicação para isso, mas não significa que ela não gostou, nunca mais ela vai gostar. Ela pode mudar de ideia. E aí a gente tem uma amiga nossa que veio aqui dar um depoimento. E aí quando a gente perguntou a ela assim, você gosta da evangelização? Não, foi a resposta dela. E a gente riu, né? Porque, na verdade, ela falou de Jesus, que ela ia pedir Jesus para acabar com o coronavírus, que ela conhece Jesus, que Jesus é legal. E aí ela falou um monte de coisa que é totalmente contraditória de não gostar da evangelização. Claro que ela tem o conhecimento dos pais, mas muita coisa também aprendeu na evangelização. E aí você vê na história dela, você vê uma criança que ama a evangelização e ama Comércio. E a gente está vindo de um movimento em que a gente está ausente de tudo. A gente está online, fazendo uma tarde fraterna online. A gente está online na evangelização, a gente está online na Comércio de novo. E aí o que aconteceu? Eu fiquei muito aborrecida. Claro que eu fiquei. Poxa, eu estou esperando encontrar meus amigos, esperando encontrar os evangelizadores e de repente do nada eu não posso continuar? E aí pergunta para mim, você gosta da evangelização? Não. Ponto. Fim. E eu tenho certeza que se a gente perguntar para um monte de adulto, você está gostando desse movimento online? Adorando. Está indo a vários lugares, a ferramenta está indo a vários lugares, isso é um fato. Perdão, a gente está gostando? Também tá. Mas a gente está amando? Mais ou menos. Para alguns pode até estar amando mais que outros. Mas a gente não gosta de estar juntinho? A gente não gosta de chegar lá no Grêmio tomar um chá? A gente não gosta de chegar lá no céu que aquele pessoal abrir aqueles braços, um abraço? No Amor à Verdade, em todas essas casas que nos abrigam, a gente ama chegar nesses lugares e encontrar o outro, porque isso é o amor de Jesus. Deixar vir as minhas criancinhas abraçar. Esse movimento nos faz falta. E isso é muito legal, porque a gente vivencia novamente como criança essa possibilidade de ser sinceros, de não guardar rancor, porque daqui a pouco ela vai voltar à aula e vai dizer amo a evangelização. Mas, por enquanto, ela está aborrecida. E nós, enquanto adultos, já vivemos tantas histórias, hoje a gente disfarça o nosso aborrecimento. E aí a gente vai e fala, estou adorando, mesmo que não esteja. E esse é um movimento importante. Deixar vir as minhas criancinhas, porque delas é o reino dos céus. Eu ensinarei a elas que sofrimentos são importantes, são necessários. A injeção vai doer, mas é por uma boa causa. E esse movimento a gente só aprende quando conhece Jesus. Conhece o nosso grande e verdadeiro herói. E aí, para a gente chegar a esse finalzinho da nossa conversa, ante os pequeninos, a gente trouxe esse trecho do Sinal Verde, item 14, ante os pequeninos. A criança é uma edificação espiritual dos responsáveis por ela. Ou seja, você que hoje está me escutando, você que vai escutar amanhã,
você é responsável pela edificação espiritual dessa criança que está ao seu lado, para que amanhã esse adulto que se formou hoje seja um pouco melhor. Sejam políticos melhores, sejam trabalhadores melhores, sejam líderes melhores, ou simplesmente sejam pessoas melhores. Essa é a nossa grande tarefa. Não existe criança, nenhuma só, que não solicite amor e auxílio, educação e entendimento. Então cabe a nós levar amor, auxílio, educação e entendimento. A mente infantil dar-nos-á de volta, no futuro, tudo aquilo que lhe dermos agora. Então, tudo que dermos agora para as crianças, receberemos de volta no futuro, porque nós somos reencarnacionistas e voltaremos aqui. Toda criança é um mundo espiritual, em construção ou reconstrução, solicitando material digno a fim de consolidar-se. Então seremos nós os fornecedores desse material. Nós seremos os responsáveis. Ajude os meninos de hoje a pensar com acerto, dialogando com eles, dentro das normas do respeito e sinceridade que você espera dos outros em relação a você. Então, a gente quer lembrar vocês, e a todos nós, a mim também, que nós somos corresponsáveis, somos responsáveis por essas crianças que estavam aqui, que vão estar falando o tempo todo e vocês vão estar ouvindo a fala deles, que é maravilhosa, o olhar deles sobre Jesus e sobre a vida. E aí, a gente agradece muito esse período que a gente esteve aqui conversando, agradece imensamente a possibilidade desse convite e convida vocês a escutarem também outras tardes fraternas, outros estudos e aprofundarem um pouco mais sobre as crianças. Lembrando que Jesus é o nosso grande herói. Quem é o meu herói? Jesus! Quem é o seu herói? Só pode ser Jesus, o nosso herói. Um beijo no coração, que Jesus nos abençoe hoje e sempre. Tchau. Então, gente, chegou o final. Não falei pra vocês que ia ser lindo? Quanta coisa linda, né? Foi tudo muito lindo. Gente, eu só tenho a agradecer a vocês, aos papais, às mamães, às titias que fizeram tudo isso, porque eu sei que não é fácil. Essa gravação não é fácil. A gente agradece muito, muito, imensamente. Agradece muito a você, Andréia querida, e a todos vocês que estiveram aqui conosco, tá? Um beijo no coração de cada um de vocês. E agora nós vamos chamar novamente ela, nossa querida Gisele Guimarães, que lá do Grêmio, Grupo Espírita Missionários da Luz, aqui do 27, para nos prepararmos para a prece final. Foi muito bom estar com vocês. Agora, com a ajuda de Jesus, mais uma musiquinha para nossa prece. Já vai chegar a hora da prece, é bom saber que Jesus está aqui. Já vai chegar a hora da prece, calminhos vamos ficar. Já vai chegar a hora da prece, é bom saber que Jesus está aqui. Já vai chegar a hora da prece, calminhos vamos ficar. Então agora, que possamos juntos elevar o nosso pensamento a Deus. Obrigada, Gisele, pela música, e agradecermos mais uma vez. Senhor Deus, Jesus querido, nós só temos a agradecer, Senhor, por mais essa oportunidade, por mais essa tarde fraterna. Mestre Jesus, fique em nossos corações. Abençoa, Senhor, a cada um de nós, em
encarnados e os desencarnados que aqui estivemos. E aqueles que não puderam estar conosco, Senhor, que possam ser agraciados com o Teu amor, Mestre. Abençoa, Senhor, a todos, Senhor, que estão passando por dificuldades neste momento, seja nas tragédias, seja por conta delas, seja por outras causas, Senhor, que o Senhor possa estar nos nossos corações, nos fortalecendo. Muito obrigado, Mestre, ser conosco, hoje e sempre. Que assim seja. Muito obrigada, gente. Muito boa semana para todos vocês.